E o episódio de hoje é o propósito definido é mais forte do que o diabo. Então, para vocês que já estavam me acompanhando, sabe que nós estávamos falando do Napoleão Hill. A gente fez uma live sobre o mais esperto que o diabo. Então, ontem, dia 16, a gente fez a manifestação viva do nosso ideal, que era usando o subconsciente, o poder do subconsciente do Joseph Mumford. Ontem, nós trabalhamos o Napoleão Hill, que foi as sementes do medo, segundo Napoleão Hill, entrevista com o diabo. E hoje a gente vai dar continuidade, porque como nós falamos dos medos, hoje nós temos que falar do como melhorar isso aí, não é mesmo? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Relacionamento com o Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias da nossa jornada de vida para que você possa priorizar o seu tempo no que realmente vai valer a pena para você. Eu sou a Silene de Souza e o episódio de hoje é o propósito definido é mais forte do que o diabo. Então, antes de começarmos a leitura do nosso livro, eu estava mexendo nos meus livros e eu encontrei um livro que eu costumava ver esse livro bem antes de quando eu comecei, bem antes eu iniciei os meus estudos da mente há 5 anos e esse livro eu já tenho há mais de 20 anos. Eu queria começar hoje com ele, que ele fala o seguinte: o mundo exterior é sempre visto através da mente, que é o que a gente vem falando todo esse tempo. A mente alegre vê o mundo alegre. Uma mente triste vê o mundo triste. Uma mente feliz vê o mundo feliz. Mente aborrecida vê o mundo aborrecido. A sua experiência de todos os dias confirma esta verdade. Pois então, como ensinou o mestre, ponha o reino dos céus na sua mente e o mundo será um imenso reino dos céus, repleto de felicidade, alegria e bem-estar. Ilumine-se e o mundo será iluminado. Aí está a sabedoria. Então, é um livro daqueles de momentos de sabedoria. Eu quis abrir a nossa conversa hoje, já que a gente está falando de uma coisa bem forte, né? Que o diabo é um arquétipo de, querendo ou não, devido nossas crenças, tem uma certa influência na gente, né? Então, vamos dar continuidade ao Napoleão Hill, com o mais esperto que o diabo e o propósito definido na vida. E por que você deveria ver essa live com esse tema? Por quê? Para você se defender, por que você deve fazer? Se você saber como você se defender das armadilhas que sugam o seu potencial, esse é o primeiro ponto. O segundo é você entender o propósito definido para liberar o seu potencial primitivo. E o terceiro ponto que você, tendo esse conhecimento, você tem liberdade de escolha, liberdade de vida, liberdade de saúde. Esses são os motivos que eu acredito que você precisa ver a live em função disso. Então, nós falamos ontem do medo e hoje nós vamos falar do propósito definido. E nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos ontem. Eu leio as perguntas do Napoleão Hill, só para dar um contexto, porque pode ser que você não tenha visto a live de ontem. O Napoleão Hill, deixa eu ler o início aqui para você entender. Tem muitas pessoas que conhecem Napoleão Hill, outros não. Porque o Napoleão Hill é o mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento escrito pelo filósofo de sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisa, ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, porque ele existe e como ele ganha o controle da mente das pessoas e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. Então, depois ele diz, né, que pode ter sido, sim, uma fantasia da cabeça dele, como também ele não sabe se foi verdade ou mentira. O fato é que essa entrevista existe e a gente está falando dela. Então, ontem nós falamos dos medos
e hoje nós vamos falar do propósito definido. E a pergunta que o Napoleão fez para o diabo foi a seguinte: Sua Majestade, procederá agora a revelação do segredo dos 7 princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo da sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Então, agora a resposta do diabo para o Napoleão. Se por acaso segue adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e liberará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará a minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Então, o que está dizendo aqui? O Napoleão ele está forçando o diabo a dizer, a falar sobre o propósito definido e o diabo está implorando que ele pare de fazer essa pergunta. O Napoleão agora, retomando mais uma pergunta do Napoleão. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido, que o Napoleão insiste com a pergunta. A resposta do diabo. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida, entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Então ele insiste, né? Porque quem tem um objetivo definido na vida, eu já estou querendo dar spoiler, né? Vamos a entrevista ainda, vamos continuar. Mais uma pergunta do Napoleão. Ele pergunta assim: isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo da sua afirmação? Diminuir? Desejo aumentar. Quando ouvir o que eu tenho a dizer, você entenderá porque o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha posição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição do propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir, a não ser induzindo essa pessoa ao hábito de alienação. Então ele está dizendo que uma pessoa que tem propósito de vida, ele não consegue induzi-la. Napoleão continua perguntando: por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Aí o diabo responde: porque sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. Aí o Napoleão continua perguntando: a própria definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? A resposta do diabo: todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não utilizam e nem tomam consciência da sua existência.
O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Mais uma pergunta do Napoleão. Entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir corpo físico forte e músculos? Através do uso constante e sistemático. É assim mesmo? Aí o diabo responde: essa é a verdade nua e crua, de forma mais acertada possível. Vamos voltar aqui na pergunta do Napoleão. Entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso através de um constante sistemático a si mesmo? Essa é a pura verdade. Eu entendo. Ele está falando aqui de construção. Eu acho que vamos continuar. Eu ia dar umas considerações aqui, mas vamos continuar para que eu tenha uma compreensão mais ampla do que ele está dizendo. Pergunta do Napoleão. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar. Sua Majestade, finalmente chegamos ao ponto de partida pela qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos, através da sua fantástica confissão, que o seu maior ativo é a falta de preocupação, a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, através de pequenos subornos, aprendendo acima de qualquer coisa. Dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido ao formar o hábito de alienação. Sem a ajuda do hábito de alienação, você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas. Isso está correto? O diabo responde: eu mesma não poderei ter dito tamanha verdade. Ele falou estranho, mas respondeu que seria dessa forma. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que se uma pessoa tem um propósito de vida, ele decidiu que ele vai fazer determinada coisa, e ele vai fazer o que for necessário, ele não vai ter tempo para dúvidas, para medo, ele vai ir em frente e vai buscar o propósito de vida dele. Então, ele não vai ter tempo para dúvidas, para medo, porque, como nós vimos na live anterior, o medo é um dos meios que o diabo usa para que você não consiga realizar seus objetivos, e com isso ele ganha, né? Ele ganha da gente, ele ganha mesmo, porque se você fica na dúvida. Acho que foi o ano passado, eu vi aquele filme, não sei muito bem falar, Star Wars, é isso? Que eu lembro que aquele principal ator, aquele que fica todo preto lá, não sei o nome dele. Eu sei que toda aquela história, ele começa a ficar ruim, virar do mal, porque eu lembro que ele tem um sonho, um pesadelo, que ele perde a esposa e filhos, e diante daquilo ele começa a ficar maluco e com tanto medo que ele vira para o mal. E o ser humano não é diferente. Então, como disse um grande sábio, que eu também não lembro o nome, mas eu sei que é palavra de um sábio, que os filmes retratam a vida. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. As pessoas de tanto medo, elas acabam se perdendo no meio do caminho. Mais uma pergunta do Napoleão. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Resposta do diabo. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora eu contarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando a criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução
de milhões de anos de seus ancestrais. Olha que louco isso aqui, interessante, eu li sobre isso aqui. Olha só, quando nós nascemos, nós trazemos, nós representamos resultados de evolução de milhões de anos de nossos ancestrais. Eu acredito que você já ouviu falar, muitas pessoas falam, o cérebro antigo, o nosso neocórtex é o cérebro mais novo que o ser humano desenvolveu. E normalmente as pessoas não explicam o que quer dizer com isso. É que nós somos feitos de átomos. Tudo que existe são átomos. E nós também. E de células. As células, elas são os seres vivos mais antigos do planeta. Eles nasceram antes do mundo existir, de existir árvores. De tudo que existe são feitos de células, átomos, tudo que compõe. É mais complexo, eu ainda estou fazendo um estudo sobre isso, vou fazer uma live exclusiva sobre isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós humanos, quando a gente nasce, a gente traz conosco essa bagagem hereditária. Vamos lá. Isso não significa que é uma sentença, tá? Então, a evolução de milhões de anos e seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade de consciência e começa a conhecer os objetivos do seu entorno, ela também começa a imitar as outras. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita antes de tudo seus pais e ainda então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas e as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores. Então, a nós, seres humanos, até os 7 anos de idade, o nosso subconsciente está aberto. Então, nós acreditamos em tudo que são falado para nós. Tanto os pais, os professores, coleguinha, filme de TV, tudo que você vê, você entende como verdade. E essa programação, ela fica no inconsciente. E às vezes você tem atitude aos 50 anos, 40, 100 anos, 80, e a gente está sempre revivendo esse passado de 7 anos, só que não tem o conhecimento. Isso existe, é necessário conhecimento para você tratar isso. Mas vamos dar continuidade aqui, que ele continua falando, os professores da escola, a imitação estende-se não somente a expressão física, mas também a expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim, que o diabo está falando, então se os pais de uma criança falam que tem medo do diabo e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquiriu medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressa qualquer forma de medo de mim, todos eles expressam de uma forma ou outra. Esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, que eu estava falando, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação e imitar a sua força do pensamento, preenchendo sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destrói toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e induzo a alienar-se até que eu tenha um controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico nós falamos na aula de ontem. E o que ele quis dizer aqui? Ele está dizendo que o medo, porque a gente estava falando dos medos, da raiz do medo, da semente do medo. E o medo, não importa do que seja,
é uma das coisas que prejudica o nosso desenvolvimento, prejudica a nossa compreensão e nos deixa cego. Que ele... O medo, porque se a gente já vai um pouco não mais de... Não um tema religioso, mas indo para a biologia, nossa biologia, o medo, quando você... Desculpa, tomar um pouco de água. O medo, ele é ruim e ele é necessário. Por quê? Quando nós vivíamos nas cavernas e também em situações que nós precisamos tomar uma decisão rápido, quando nós temos o medo, o nosso sistema imunológico, ele cria uma coisa que chama, pode ser cortisol, cortisol, adrenalina, tem esses nomes aí. E o que ele faz? Ele nos dá força pra gente correr, lutar ou fugir, ganhar uma luta, fazer alguma coisa assim. Só que o medo de tudo que existe, e enquanto você está com medo, você gera, o teu sistema pensa que você está nessa situação, você precisa fugir. Então, se você tem medo do diabo, sempre tem medo do vírus que está acontecendo agora, se você tem medos e medos, você está sempre jogando isso na tua corrente sanguínea, é como se você pegou a tua força e você está usando todo o tempo. Você usa o seu sistema de vida. O que é para a tua força, que é para a tua vida, para você ter criatividade, para você alcançar o objetivo, você está drenando a sua força para o lado do medo, que aí você não tem como você ter criatividade, você dar continuidade a um objetivo. Vamos continuar na próxima pergunta do Napoleão para o diabo. Pelo que eu pude entender, de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las. Aí o diabo responde: eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus propósitos e pensamentos, ela se torna positiva. E então é muito difícil que ele se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. Então, olha que maravilha. Se você tem um objetivo, um propósito de vida, você está livre disso. O hábito da definição do propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Aí ele responde: não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim. Deixa eu ler de novo, que a nossa mente, ela é muito... Muitas vezes você pode, de repente, estar na escola, ou de repente estar resolvendo uma situação, e a nossa mente, às vezes, ela foge. Esse momento que eu estou falando agora, quando eu li essa última pergunta, eu realmente não estava aqui. Então, por que eu não entendi essa pergunta? Porque eu li, talvez você me ouviu, mas por um momento que a nossa mente, às vezes não, ela está sempre... Por isso que eu falo da meditação, que é necessário fazer meditação. É um dos itens que você precisa colocar para o seu propósito definido, é um tempinho todos os dias para meditar. Meditar significa deixar a sua mente livre. E para isso, inclusive, se você... Eu não sei se está no YouTube, mas no Instagram, se você vai no silenedesouza.com.br/mídias, ou se você digitar no seu navegador, ali você vai entrar numa página onde tem o Telegram. No Telegram, você entrando, eu tenho uma meditação, inclusive para quem está iniciando, para aprender a silenciar a mente, porque o momento que Deus fala com você, a tua força interior é quando você cala a mente, porque enquanto nós estamos com o córtex, o nosso neocórtex estamos
falando, prestando atenção em outras coisas, ou até mesmo quando você tem um objetivo, mas você está correndo só atrás disso ali, você esquece que você precisa se fortalecer. Então eu fiz quem quiser vai lá no Telegram e escuta, pode baixar também. E além disso vai ter outros outros áudios que eu vou mandar diariamente, de acordo com os insights, com as coisas que eu acho que vai agregar e que vai melhorar você. Então, continuando, eu vou refazer essa pergunta. Provavelmente, se você prestou atenção, você escutou e entendeu, mas eu não entendi, porque minha mente estava exatamente nesse processo. Eu acabei saindo um pouquinho daqui e eu vou ler de novo, ok? O hábito da definição de propósitos seria uma proteção permanente contra o seu controle. Opa, agora eu entendi. Que ele fez a pergunta assim: se nós tivermos o hábito de definir os nossos propósitos, estamos isentos do controle do diabo. Então vamos lá. Aí ele fala: não de certa forma, a definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas, contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo ele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Então não basta, o que ele está dizendo aqui? Não basta você ter um propósito de vida, não basta você ter um objetivo, você tem que ter firmeza para você continuar no caminho e não abrir mão daquilo que você decidiu. Aquilo que você decidiu não quer dizer, por exemplo, que você decidiu um objetivo para a tua vida e que de repente no meio do caminho você pensou, não é isso que eu quero uma outra coisa. Você pode, tá? Então você tem um propósito de vida. E de repente você resolveu que você queria ser médico, mas aí de repente você fala, não, mas não quero mais ser médico, eu quero ser advogado. Tudo bem, você continua tendo um propósito. Você não pode deixar de ter propósito. Entende? Porque nem às vezes a gente, por exemplo, eu tenho 50 anos. Há 20 anos existiam profissões que hoje em dia já não existem mais. Muitas coisas mudaram. Então, às vezes a pessoa ela põe na cabeça que ela quer ser só uma coisa, isso também não é definição de propósito. A gente fala de propósito tanto profissional como propósito também de vida, porque tem coisas que você também falei de profissões. Às vezes você exerce uma profissão que não é aquilo que você quer. Por algum motivo você acabou chegando ali e pensou que era, mas depois você lembra que quando você era criança você queria ser, sei lá, bombeiro, ou você queria abrir uma empresa e você acabou não fazendo aquilo. Mas aí depois dos 20, 30, 50 anos você descobre, você lembra que queria fazer aquilo. Isso é um propósito, é uma coisa que você gosta de fazer. Mas retomando aqui, mais uma pergunta do Napoleão. Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósito sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. Opa, o Napoleão entrou na lei da compensação. Então vamos ver. O diabo respondendo. Sua questão limita as minhas ilustrações porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido, sem atrair para si mesmo as implicações negativas da lei da compensação. Então ele está dizendo aqui que foram poucas as pessoas que conseguiram ter um propósito definido e que acabavam que no meio do caminho elas tinham problema com a lei da compensação, que é onde nós estamos entrando agora. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que eventualmente trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam
de mim temporariamente, através do princípio da definição do propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com a ganância por poder, amor e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de o indivíduo cair no hábito de violação dos direitos dos outros. Aí então entra a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Então ele está dizendo aqui que uma pessoa ela tem aquele objetivo definido na vida e que por algum motivo no meio do caminho ela acaba entrando na ganância, o amor pela expressão egocêntrica, ou seja, aquela pessoa que ela vive do ego, que tudo para ela é só ego, ou seja, ego são os programas que nós colocamos, que a gente aprendeu desde pequenininho até a idade adulta, são os programas que estão rodando no nosso subconsciente e alguns são conscientes, que as pessoas vivem pelo ego, que também acho que ele vai dar continuidade aqui, senão a gente volta aqui. Vamos lá? Mais uma pergunta do Napoleão. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é verdade? Isso é uma verdade? Ele fala sim. E o que é mais importante? Cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Então, acho que ele está falando aqui da lei dos opostos. Medo, alegria, tristeza. Então, aqui ele está falando de sempre tudo tem os opostos, né? Ele está falando, se o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente, que ele está sempre, nós temos sempre que nos vigiar, né? Então, o Napoleão continua perguntando, é difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? Aí o diabo responde, perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente aquele do amor, a definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que faço com boas intenções. Então ele está falando aqui que se a pessoa não tiver amor à verdade e ela cair nas armadilhas da vida, né, das oportunidades fáceis, levar vantagem, prejudicar o outro, aí você volta para ele. A pergunta do Napoleão, o amor pelos parentes também é perigoso? E que nessa época aqui eles falavam de amor de uma maneira que eu acabei de falar também lá do filme, né? Que o cara ele estava preocupado com os filhos e mais com a mulher, que era a esposa dele, os filhos nem haviam nascido, e ele pirou só o medo de perder. Então, na verdade, que as pessoas falam, tem pessoas que falam que mata por amor, isso não é amor. Quer dizer, que amor, na verdade, contextualmente nesse livro, é como a forma que as pessoas colocam o amor, mas o amor, ele é o poder maior do universo. Mas desde que a pessoa saiba exatamente o que é o amor. Porque o amor, da forma que se coloca, que se fala na vida, que um mata o outro, morre de ciúme do outro, que é amor, isso não é amor, isso é paixão, isso é uma outra coisa. E é desse amor que ele está colocando aqui, que pode ser prejudicial. O amor pelos parentes também é perigoso? Aí o diabo responde, o amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso em saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas.
Então o diabo está dizendo que ele usa esse tipo de amor que a gente falou agora para atrair as pessoas para ele. Com ele eu trago para o hábito da alienação aqueles que não conseguem atrair com nada mais. É por isso que coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se até o ponto de eu fisgá-la com um ritmo hipnótico. O amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem desenvolvimento de definição no uso de suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e adicionalmente me conte o que ela mais ama. Olha só que louco. Ele fala assim: me fala qual que é o medo que essa pessoa tem, me fala o que ela mais ama, que ele usa isso contra ela. Dê-me controle sobre os medos e uma pessoa adicionalmente me conte o que ela mais ama. Com certeza, pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Olha que louco, ele fala que é uma definição de propósito e que ele pode usar. Se você tem um grande amor por uma pessoa ou um objeto e você tem medo, por exemplo, o que eu dei o exemplo do Darth Vader, não é isso? Ele tinha um nome, era Alequim, acho que era isso. Então, ele tinha medo de perder a namorada, a esposa, né? Era tanto medo que ele acabou causando tudo aquilo. E isso não deixa de existir. Às vezes tem pessoas que... Eu sou de Pernambuco e lá é muito comum pessoas assassinarem as ex-namorada, namorada, por medo de perder. Às vezes por ciúmes. Aqui acho que acontece isso também, que eu não vejo televisão. E as pessoas acham que isso é amor, mas não é. Então, o que é? É uma composição de medo e o que as pessoas chamam de amor, que na verdade é uma paixão, isso é uma química, é outra coisa que em algum outro momento a gente vai falar, porque esse tipo de amor você pode criar. Mas também, ele não está falando só disso, tem também pela família. Às vezes você é doido pela família e cria os seus próprios monstros. Outra pergunta, mas Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? O Napoleão fala assim, né? Mas Sua Majestade, que ele se refere ao diabo como majestade. Não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor. Aí o diabo responde: você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade, e ambas devem estar acima do amor, em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Devo ler isso de novo? Foi compreendido? Deixa eu ler, deixa eu ver se eu vou reler aqui, que ele fala, não. O diabo responde. Então, o Napoleão fala que não seria interessante, então, o ser humano viver sem amor, sem a emoção do amor. Ó, você veja que ele está falando da emoção. E o diabo fala assim, você está certo quanto à sua razão, mas negligenciou a não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa, em todos os momentos. Então, é que você precisa ter o controle das suas próprias emoções. Essa é a verdade. Isso é o que ele está falando. Agora vamos à próxima pergunta. Entendo. Pelo que você diz que as pessoas que ganham
poder deve endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso é correto? Aí ele responde: as pessoas que ganham e mantêm o poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, elas têm que ser duras. Então foi o que eu falei, né? Referente a dominar suas próprias emoções. Agora, não sei se vamos ter tempo para terminar. Eu acho que eu vou deixar para a gente terminar amanhã, porque eu quero ensinar para vocês na próxima live como você fazer um objetivo definido. Pelo menos ter uma noção de como deve ser feito e fazer um exercíciozinho, pôr a mão na massa, né? Porque só falar dos problemas de como eu resolvo, mas não saber como resolve isso, acho que fica mais difícil, fica meio que soltando palavras ao vento. Eu gostaria de ajudar um pouquinho mais a vocês. Então, eu penso que é melhor a gente concluir agora. E aí nós vamos... Amanhã a gente conclui com... Vai ter ainda temos aqui algumas perguntas, 6 perguntas. E eu trago um exercíciozinho, mão na massa, papel e caneta na mão, para que você consiga fazer o teu objetivo definido na vida, beleza? Então, eu quero fechar hoje com alguma coisa que eu ia... Com Laura Trevisan. Hoje eu fiz um trabalhozinho com Laura Trevisan e com Napoleão, com Mais Esperto que o Diabo. E eu quero concluir hoje com Laura Trevisan. Esse era o que eu mais gosto. Acredito até que eu tenho um vídeo falando disso, que é muito interessante. Que ele fala o seguinte: eu não sei se esse aqui eu devo falar hoje ou amanhã, porque acho que ele complementa o objetivo definido. Então, devo falar hoje ou amanhã? Mas vamos lá. Não, eu vou deixar ele para amanhã e vou abrir em qualquer outra página aqui, porque eu acho que ele vale a pena após a gente ter o objetivo definido, tá? Então, que ele é do reloginho, então eu falo dele amanhã. Opa, então vamos hoje concluir pelo seguinte, eu acho que valeu a pena trocar, tá? O do Laura Trevisan, a gente tá usando a página 116, esse livro é o Meditação Laura Trevisan. Então ele fala o seguinte: você pode libertar-se de qualquer hábito nocivo. Olha que engraçado, isso complementa o que nós estávamos vendo, né? Sem sacrificar e sem sofrimento. Antes de torcer a cara na maior incredulidade, veja porque libertar-se de vícios pela força de vontade exige esforços ingentes. No entanto, a libertação através da materialização, transfere a responsabilidade para o subconsciente. Tudo o que o subconsciente aceitar como verdade move céus e terra para tornar realidade física. Portanto, não existe sacrifício nem sofrimento, mas apenas a ação todo-poderosa na mente subconsciente. Gente, eu tô arrepiada, porque eu tinha realmente escolhido hoje, estava separado aqui o reloginho, que eu vou finalizar amanhã, depois que a gente falar do propósito definido e fazer o exercíciozinho. E esse aqui, ele complementa, amanhã nós vamos falar também sobre ele, mas ele complementa o que nós falamos hoje, e ainda nos deixa abertura para falar um pouco, que eu tô falando do subconsciente, de tudo que você entende como verdade, que aí é onde está o verdadeiro poder. Então é isso, por hoje ficamos por aqui. O que você deve fazer, se você quiser, eu acho que seria interessante, se você quiser mais insight de mim, quiser me acompanhar, me acompanha nas redes sociais e no Telegram, muito importante, é Silene de Souza, Silene com C de cebola, souzacomz.com.br/mídias. E ali você entra no Telegram e tem mais algumas coisas. Dá uma olhada lá que você vê. Tem mais coisas para você ver. Então, fica com Deus. Até amanhã. Beijo no coração. Silene com você.